Privacidade de dados não é mais uma pauta do futuro, e sim uma pauta do presente. Com consumidores cada vez mais exigentes, os e-commerces e, na verdade, os negócios no geral precisam rever a forma como trabalham o seu marketing para conseguir continuar gerando vendas e mais clientes para os seus negócios. Em um cenário como esse, onde o cliente está cada vez mais exigente pela privacidade, as regras estão mudando, então a gente vê Google, a gente vê Apple abolindo cookies de terceiros e cada vez mais estando restrita às possibilidades do marketing, bom, é aí que você, lojista, precisa inovar e precisa pensar em formas diferentes de se trabalhar, utilizando as informações que você já tem dentro do seu negócio. Eu sou a Evelyn da Fidelizar Mais e hoje eu vou contar a você, lojista, como que você pode utilizar as informações que você já tem aí dentro do seu negócio para conseguir ter estratégias de marketing eficientes, rentáveis e que tenham o mínimo de custos de aquisição possível para você conseguir continuar fazendo o seu negócio escalar com mais eficiência. Vamos lá? Antes de mais nada, vamos entender o que é esse momento que a gente tem vivido no que diz respeito à privacidade e como que isso impacta os negócios no geral. Bom, a primeira mudança oficial que a gente teve aqui dentro do Brasil foi a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que traz uma série de regras e de diretrizes para a proteção das informações pessoais dos clientes finais, dos consumidores, e isso impacta de forma direta a forma como os negócios trabalham as suas comunicações. Por quê? No geral, a LGPD traz que os negócios devem trabalhar suas comunicações tendo autorização expressa dos clientes para poder enviar esse tipo de mensagem. Então não se pode mais, já não era legal, né? Mas agora está na lei que você não pode comprar listas de terceiros para poder mandar comunicações sobre a sua empresa. Você não deve, na verdade, não existe mais a possibilidade, né, de você fazer propaganda para um cliente sabendo de forma nominal quem ele é. Tanto que o próprio Google, o Meta, teve que mudar a regra da forma como trabalhava a atribuição de anúncios. Então, antigamente, os anúncios utilizavam os famosos cookies, que era uma forma de você rastrear o comportamento por usuário, sabendo então quais eram os seus interesses, que tipo de conteúdo ele tinha acessado, para conseguir fazer uma campanha direcionada. Então, todas essas plataformas de anúncios famosas e que são a base hoje do e-commerce, quando a gente olha para a parte de anúncios, tiveram que mudar a sua maneira de trabalhar para conseguir abolir essa questão dos cookies, estar de acordo com as novas demandas mundiais. Então, ao invés de você saber as informações do indivíduo, tendo esse dado de um terceiro, que no caso era o Google ou a Meta, agora você tem informações por grupo, por clusters, né? Você tem grupamentos de comportamento e você faz as suas campanhas por grupo. Então você já não tem mais um rastreio um a um das pessoas, é um rastreio comportamental geral, tá? Claro que esse tipo de mudança vai naturalmente impactar nos resultados que você pode ter com as campanhas que você tem executado, porque ao contrário de antes que você conseguia ter essa informação um a um, agora é uma informação por grupo. Óbvio que essas big techs vão cada vez mais buscar adaptar suas tecnologias para conseguir ter o máximo de performance, apesar dessas mudanças. Entretanto, você, lojista, precisa saber que as regras do jogo sempre vão mudar, afinal de contas não existe estabilidade quando a gente está olhando para o varejo online, e você precisa pensar então em estratégias para conseguir trabalhar da forma mais controlada possível, e por isso, utilizar os famosos dados primários, que são aqueles que você coleta no seu negócio no momento que o cliente insere as informações para você, é o melhor caminho aí para você ter um marketing efetivo. Bom, em que momento que você coleta esses dados primários? Quando esse cliente se cadastra na sua loja, quando ele faz uma compra. Então, toda vez que ele interage de forma direta com o seu negócio e deixa alguma informação sobre ele, ele está te cedendo um dado primário. Então, só para esclarecer a diferença aqui, então, um dado de terceiro é uma informação que você tem acesso por meio de outra empresa, por meio de um terceiro, e que não foi coletada por você. Então eu dei o exemplo aqui do Google e do Meta, que a gente tinha os dados comportamentais que essas empresas coletavam e você podia usar no seu negócio aí para poder fazer os anúncios. Isso, no caso do Google e do Meta, não existe mais da forma como era antes, né? E aí citei também a respeito das listas e tudo mais. Então esses são os dados de terceiros, informações que você tem externas. E os dados primários são informações que o próprio usuário te cede ao longo da jornada dele com o seu negócio, tá? Bom, então olhando para esse cenário todo,
A LGPD exige, ela pede que você utilize esses dados primários, mas que você utilize esses dados primários também de forma responsável. Então, ele exige que você tenha uma pessoa que é chamada de DPO, né? Que é a pessoa responsável pela proteção de dados dentro do seu negócio. Então, você precisa ter essa pessoa dentro do seu negócio para garantir que os dados estão protegidos. Isso é exigido por lei. E também tem a questão de você trabalhar essas informações de dados primários de acordo com os desejos do cliente final. Então, apesar de você ter esse dado primário, se em algum momento esse cliente levantar a mão e falar eu não quero mais receber nenhuma comunicação, eu não quero ter nenhum benefício, eu não quero nada, você precisa dar as ferramentas para que esse cliente exerça o seu direito de não receber nenhum tipo de informação. Enfim, o seu livre-arbítrio ali em cima das suas próprias informações. Tá? Além disso, a LGPD também exige transparência, então o cliente precisa saber como você coletou essas informações, para que você vai usar essas informações. No geral, é isso que a LGPD trata, é isso que ela exige do e-commerce. E não só do e-commerce, mas negócios de todos os segmentos, de todos os tamanhos aqui em território nacional. Outra coisa muito importante no que diz respeito à LGPD é a diferença entre os controladores dos dados e os operadores dos dados. Bom, os controladores são aqueles que conseguiram esse dado de forma primária. Então, nesse exemplo aqui que eu trouxe para você, você é lojista, no momento que um cliente se cadastra na sua loja, faz uma compra, você é o controlador da informação daquele cliente final, certo? E o que é um operador, então? Quando você, por exemplo, importa as informações das suas transações para um ERP, esse ERP é um operador dos dados que você é responsável, que você é controlador. Então, quando você pega as informações do seu cliente, cede para um terceiro fazer a gestão desses dados em seu benefício, esse terceiro é um operador. O operador, ele é proibido de fazer qualquer tipo de uso dessa informação para qualquer fim que não tenha sido aprovado pelo controlador, certo? Isso significa que você, enquanto controlador dos dados, tem a responsabilidade de proteger as informações do seu cliente e o operador tem o papel de te ajudar a utilizar as informações ao seu favor dentro do seu negócio. Bom, vou te dar um exemplo aqui secundário. Vamos supor que você comece a ter um programa de fidelidade dentro do seu negócio. Se você tiver um programa de fidelidade, a ferramenta que vai processar as informações dos seus clientes, dados comportamentais, que vai administrar os pontos e as recompensas, vai ser um operador dos dados, enquanto o seu e-commerce é o controlador. E, de novo, o operador é isento do direito de utilizar essas informações para qualquer outro fim que não seja atender às necessidades do seu negócio. Esclarecido isso, já que eu falei sobre programas de fidelidade, vamos entender então de que forma que você pode utilizar os seus dados primários para poder trabalhar o seu marketing de forma mais inteligente, sem depender tanto dessa parte de anúncios, que cada vez transforma, muda, as regras mudam o tempo inteiro, mas os dados que você tem na sua mão estão sob o seu controle. Acho que a palavra controlador foi muito bem colocada na lei aí, para deixar claro o quanto você tem informações valiosas que estão sob o seu poder para utilizar aí dentro do seu negócio. Claro, não só sobre o seu poder, mas também sobre o poder do consumidor, que pode a qualquer momento também dizer que não quer que você use essas informações, certo? Bom, vamos lá. Então, partindo do pressuposto que há consentimento e que você pode utilizar essas informações e que ninguém disse que você não podia, você só vai ter que deixar de usar esses dados caso o consumidor peça para sair das suas comunicações. Então, vamos lá. Sabendo que você tem as informações de compra, de produto, de recência, de frequência, tudo isso você tem na sua plataforma de e-commerce ou no seu ERP, a primeira forma da qual você pode trabalhar um CRM de forma inteligente é usando essas informações para segmentar os seus clientes dentro da sua base e ter comunicações personalizadas de acordo com o momento na jornada do consumidor. Eu vou deixar aqui o link de um vídeo em que eu explico em mais detalhes sobre a matriz RFM, que basicamente fala a respeito de você fazer a segmentação do seu público de acordo com o momento dele na jornada. Então, o que você conversa com o seu cliente quando ele é um cliente novo, quando ele é um cliente que é o cliente leal, quando ele é uma pessoa um pouco neutra ali, que já comprou algumas vezes, mas também não volta tanto assim, e de que forma você pode personalizar a sua comunicação. Então, o link desse vídeo vai estar aqui nos cards. Entretanto, para te dar um resumo geral, a RFM divide a sua base de clientes olhando para recência,
o quão recente foi a última compra que esse cliente fez. A frequência, que é com que frequência, né? Qual é o intervalo que, em média, esse cliente tem entre uma compra e outra. E o monetário, o valor monetário, que diz respeito a quantos reais esse cliente já gastou dentro da sua loja ao longo de toda a vida dele aí interagindo com o seu negócio, tá? E aí, olhando para esses três aspectos, a RFM divide os seus clientes por comportamento. Essa é uma informação que você pode utilizar com os dados primários e que é riquíssima para você fazer campanhas personalizadas. Então, por exemplo, o WhatsApp, vou te dar um exemplo aqui mais prático. É uma ferramenta super eficaz em termos de abertura, em termos de engajamento quando você faz uma campanha, só que a gente sabe que mensagens de WhatsApp é uma coisa um pouco cara de se fazer, principalmente se você, lojista aí, tem uma loja um pouco mais madura, com uma base de clientes grande. E aí, quando você faz um trabalho de mesclar esse tipo de campanha usando a RFM, ao invés de você mandar uma mensagem para todo mundo, uma mensagem padronizada, você passa a ter o poder de fazer mensagens personalizadas e ser muito mais assertivo. O marketing atual já não tem mais espaço para empresas que fazem uma comunicação padrão para todo mundo. A segmentação hoje em dia não é mais uma coisa, que incrível, essa empresa está personalizando a comunicação. Não, isso é via de regra. Isso é algo que o consumidor espera dos negócios. E é isso, claro, que você tem que buscar caso você queira estar à frente e queira aí continuar fazendo o seu negócio crescer cada vez mais e se destacar no mercado. Bom, então a primeira dica de hoje foi o uso da matriz RFM aí como um caminho para você aproveitar ao máximo os dados primários que você possui. Mas, além de utilizar as informações que você já tem aí de histórico do seu e-commerce, o que mais dá para fazer para conseguir aproveitar esses dados primários? Bom, vamos falar então sobre fidelização de clientes. Quando você tem um programa de fidelidade, de cashback, você tem a oportunidade de estar fazendo uma comunicação recorrente com o seu cliente, oferecer recompensas para que ele volte a comprar dentro do seu negócio e ainda mais, você tem a oportunidade de coletar ainda mais informações primárias, porque à medida que esse cliente interage com o programa de fidelidade, mais ele compra, mais você coleta informações para poder utilizar da forma como você quiser. E um programa de fidelidade ainda vai além, porque se você utilizar uma estratégia de fidelização que vá além da questão dos pontos e do cashback, por exemplo, que tenha gamificações de pesquisa de satisfação, indicação de amigos, envio de fotos, você vai ter acesso a mais dados do seu cliente final, vai recompensar ele por isso de forma justa dentro do programa de fidelidade e vai poder utilizar essas informações de várias outras formas dentro do seu marketing. Vamos trabalhar então com esses três exemplos que eu trouxe? O da pesquisa, o da indicação e o da foto? Vamos lá, começando pelo da foto. Coletar fotos do seu cliente utilizando o seu produto é uma forma muito eficaz de você ter conteúdo autêntico para poder utilizar nas suas propagandas, para poder utilizar aí dentro do seu Instagram, dentro da sua comunicação digital. E não tem nada melhor do que você ter o seu cliente, o cliente final ali, mostrando como que ele utiliza o seu produto na prática. Para quem trabalha com casa e decoração, para quem trabalha com moda, ou para quem às vezes tem dificuldade de mostrar para o público, enfim, para os novos clientes adquiridos, como que aquele produto que você vende se insere no dia a dia, ter essa gamificação de envio de foto é uma excelente forma de você engajar a sua base, gerar ali um burburinho nas redes sociais e ainda reaproveitar esse material da forma como for mais efetiva para você. E de quebra, o seu cliente final ainda ganha recompensas para poder utilizar em uma próxima compra. Então, tá aí uma estratégia completa para você utilizar dados primários, coletar ainda mais dados primários e aproveitar isso dentro do seu marketing. Bom, aí falamos agora de pesquisa de satisfação. A pesquisa de satisfação ela vai ter uma mecânica um pouco mais simples, mas segue a mesma linha de raciocínio do envio de foto. Você vai ter a oportunidade, então, de recompensar o seu cliente por dar a opinião dele com relação à sua marca. Você vai ter um feedback valioso para poder colocar no seu site e utilizar como prova social, porque uma das coisas que mais ajuda a convencer novos clientes a confiarem no seu negócio é ver o feedback de outras pessoas que já compraram e mandem esse feedback de forma sincera. Então, utilizar um programa de fidelidade para impulsionar isso faz você ganhar de duas formas, tanto na parte de facilitar a aquisição de novos clientes, quanto também de incentivar a fidelização, porque essa pessoa que avaliar ganha uma recompensa para poder utilizar numa próxima compra. Agora, por fim, temos a parte da indicação de amigos. Aqui, você pode utilizar os dados primários da seguinte maneira. Você incentiva o seu cliente a trazer
uma nova pessoa para poder comprar dentro da sua loja. Então tudo ali vai estar dentro de um processo de permissão, né? Porque o seu cliente vai lá, faz uma indicação do seu negócio para um amigo, esse amigo vai lá, faz uma compra dentro da sua loja, você coleta as informações desse amigo, esse amigo ganha pontos e o seu cliente também. Ou você pode fazer com que esse amigo ganhe um desconto nessa primeira compra, ganhe uma pontuação dentro do programa de fidelidade, ganhe um cashback. Então, trabalhar essa mecânica de indicação também é muito efetivo para aproveitar dados primários, não depender tanto assim de anúncios quanto você dependeria se não tivesse uma estratégia como essa, e ter um custo de aquisição de clientes muito reduzido, porque o custo para você adquirir um cliente quando você trabalha com uma mecânica de indicação é muito menor do que o custo que você tem quando você tem que buscar essa pessoa dentro dessa parte de anúncios, dentro de toda a regra de comunicação que é trabalhosa, dispendiosa e cara para trazer clientes pelos meios tradicionais. Tradicionais quando eu digo dentro do marketing digital. Bom, eu trouxe aqui vários caminhos para você poder lidar com essa situação, trabalhar um CRM eficiente, mesmo numa situação onde a privacidade de dados é pedida cada vez mais. Então você não precisa depender dessa parte de anúncios para poder ter um negócio bem sucedido. Você pode utilizar análise de dados e segmentação com RFM. Você pode trabalhar indicação de amigos, envio de foto, pesquisa de satisfação e a parte de cashback para recompensar o seu cliente, gerar engajamento e coletar mais dados para o seu e-commerce, gerando cada vez mais vendas e aumentando o índice de recompra dentro do seu e-commerce. Eu espero que esse vídeo tenha sido não só esclarecedor para você entender como essa lei funciona, o que ela exige, os principais termos que ela traz, mas que também seja um acelerador para você conseguir implementar estratégias que sejam funcionais para sua empresa e consiga transformar cada vez mais clientes comuns em compradores leais. Bom, se você tiver qualquer dúvida ou você quiser trazer uma sugestão de vídeo, deixe seu comentário aqui que nós teremos o maior prazer em ler e te responder assim que possível. Obrigada por ter assistido até aqui, eu te vejo numa próxima e até mais!